Olá, seja bem-vindo à nossa conversa sobre o Salmo 46. É um cântico antigo, mas com uma mensagem que fala muito ao nosso coração hoje, sobre como a gente pode encontrar segurança em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece um verdadeiro caos. E olha só que interessante, o Salmo não começa com calmaria. Pelo contrário, ele já nos joga no meio de uma imagem de colapso total, de desordem. É uma sensação de caos que, de certa forma, todo mundo consegue entender muito bem. Para a gente entender de verdade a força dessas palavras, a gente precisa voltar no tempo. Muitos estudiosos acreditam que esse salmo nasceu num momento de pânico, de terror nacional para o povo de Israel. Então, isso aqui não era só poesia, sabe? Para o povo de Jerusalém, as águas que tumultuam e os montes que se abalam eram bem reais. Era o medo de ver um exército poderoso que parecia invencível, bem ali, nos portões da cidade. E é justamente em resposta a esse medo todo, a esse desespero, que o Salmo faz a sua declaração mais importante. E o foco não é a crise, o foco é quem Deus é. E aqui a gente vê o coração do Salmo. É um contraste gritante. De um lado, o mundo desmoronando. Do outro, a natureza de Deus. A grande mensagem é essa. A nossa estabilidade não vem das circunstâncias, mas sim do caráter de Deus, que não muda. Quando o salmista diz refúgio e fortaleza, ele quer dizer que Deus não é só um lugar para a gente se esconder. Ele é a própria força que nos protege. E a expressão socorro bem presente significa que ele é um socorro fácil de encontrar, especialmente na hora do aperto. Agora, vamos ver como essa ideia de proteção evolui. Ela passa de uma fortaleza por fora para uma fonte de sustento que vem de dentro. E aqui a imagem é surpreendente. Jerusalém não tinha um grande rio passando por ela. Isso faz a metáfora ser ainda mais forte. O que o salmista está dizendo é que a verdadeira vida, a verdadeira paz, não vem de recursos naturais, mas brotam da presença de Deus, mesmo quando a cidade está cercada. E então chegamos no refrão, que é o ponto central. Ele junta duas ideias sobre Deus. Senhor dos exércitos, que mostra todo o seu poder e majestade, e Deus de Jacó, que lembra da aliança, da relação pessoal que ele tem com seu povo. É poder e proximidade, tudo junto. Depois de deixar bem claro que Deus é o nosso refúgio e está presente, o tom do salmo muda. Agora, a gente ouve uma ordem que vem diretamente do próprio Deus. É um convite para a gente parar e olhar para as provas do poder de Deus, ver que é Ele quem, no fim das contas, tem o controle, que desarma os poderosos e traz a verdadeira paz. A palavra hebraica para aquietem-se aqui é rafa, e ela significa muito mais do que só ficar quieto. A ideia é soltar, largar o controle, parar de lutar com as próprias forças. É como se Deus dissesse, tire as mãos, deixa comigo. Então, se aquietar não é uma atitude passiva de não fazer nada. Pelo contrário, é uma confiança ativa. É uma decisão de parar de tentar controlar tudo, baseada na certeza de que Ele é Deus e está no controle. E claro, para os cristãos, todos esses temas do Salmo 46 apontam e se completam de forma perfeita na pessoa de Jesus Cristo. O grande refrão do Salmo, "O Senhor está conosco", é exatamente o que significa o nome de Jesus, Emanuel. Ou seja, Jesus é a própria encarnação dessa promessa. Ele é, literalmente, Deus conosco. Aquele Deus que acalma as águas furiosas no Salmo é o mesmo Jesus que, de pé, num barco no meio da tempestade, olhou para o caos e disse, acalma-te. É a mesma autoridade em ação. E o Deus que põe um fim às guerras é Jesus, o príncipe da paz. Foi ele quem quebrou as armas mais terríveis de todas, o pecado e a morte, e estabeleceu uma paz que este mundo não pode nos dar. E assim, o Salmo nos deixa com essa pergunta para refletir. Quais são as lutas que a gente insiste em controlar com as nossas próprias forças? A questão que fica é, em que área da vida é preciso soltar as mãos e confiar que Ele é Deus?